Alô, gente querida do meu Brasil, é com imenso prazer que começo mais um programa Anselmo Mororó. E hoje eu começo um programa parabenizando a todos os brasileiros que foram às ruas de todas as capitais, cidades no Brasil afora, em manifesto ao voto impresso. Gente, tem alguns que não entenderam o que é o voto impresso, mas eu estou aqui para poder explicar a vocês, aos que não foram às manifestações de todo o país, e para vocês entenderem que há fake news e há o povo está distorcendo a vontade do povo. O que esse povo que foi e que estão indo às manifestações é pelo o voto impresso, mas não é o voto impresso, o antigo, não é aquele voto impresso, cidadã, que você só vota no papelzinho e joga lá, não. O voto que eles estão defendendo é que seja o voto digital, que você vai lá na máquina, digita o nome da pessoa, vê a foto e recebe um comprovante e deposita na urna. Em caso de dúvida, você ou a seção, ou o estado, ou a cidade teria como pegar e voltar, certo? E conferir. Vamos supor, você está numa cidade pequena e tem aquele vereador, aquele prefeito, que todo mundo é querido de todo mundo e os votos foram direcionados para ele, mas uma outra pessoa ganhou. Então, para tirar essa dúvida, existiriam os dois sistemas. Os sistemas, vamos chamar assim, um sistema online, para você entender, e um sistema físico do papelzinho que uma seção ia contar o papel para você tirar essa dúvida. E o sistema hoje implantado no Brasil é um sistema ainda dos anos 90, é um sistema antiquado, passado. E essas manifestações que houveram em todo o Brasil não foi manifestação partidária, foi uma manifestação do povo brasileiro, para que haja uma transparência. Não há discordância nos poderes em Brasília. O que há é a necessidade, é a amanda do povo que quer que o voto seja auditável. É só isso, não existe nada mais. Agora, eu particularmente gostaria de entender por que as autoridades que estão à frente das votações ficam de contra o sistema auditável. Por que as autoridades não faz o que o povo quer? Nós é que mandamos nas autoridades, é o povo. Eles foram elegidos pelo nosso voto. Somos os eleitores que temos o direito de exigir, certo? As coisas boas para nós, o povo que o elegemos. Não se pode, você cidadão, você não pode eleger ninguém, nós não podemos eleger ninguém e a pessoa, quando chegar em Brasília, ficar contra você, ficar contra o povo. Nós temos que acordar, o Brasil mudou, o brasileiro ele está politicamente consciente do que está acontecendo, mas tem políticos, minha gente, que nós o elegemos e eles têm assim cara de ovelha, mas na realidade em Brasília são raposas. Eles se elegem no seu município, na sua cidade e no seu estado, e quando chega em Brasília, eles ficam totalmente de contra você. Eles não querem votar coisas que são em benefício da sociedade, do povo que o elegeu. Então nós brasileiros temos que acordar para essa realidade. O político, ele está sendo o seu representante, cidadão, e ele deve responsabilidade, ele nos deve o lugar que ele está, e tudo que ele votar, você tem que entrar e saber o que ele votou, o que ele fez de bom para você, de bom para o seu estado. Mas no Brasil, por muitos e muitos anos, elegeu-se os políticos e eles iam para Brasília e você não tinha nem noção do que eles estavam fazendo, nós não tínhamos nem noção do que ele votou, qual era o princípio ideológico dele, qual era a posição dele, e hoje o brasileiro se encontra numa posição
Nós estamos numa bifurcação, eu diria, de decisões. Não é decisões de partidos e não é decisão de um candidato ou outro. Nós temos os brasileiros que decidir se nós vamos fazer dessa grandiosa, rica, bela, certo, nação, de uma nação socialista, sendo comandada por um grupinho só, ou nós vamos ser uma sociedade capitalista onde todos mandam e que o governo é totalmente dirigido pelo povo. Nós temos que acabar isso urgente no Brasil para nós não nos transformarmos numa Cuba, numa Venezuela, numa Argentina, ou numa Moçambique da vida, ou numa Guatemala da vida, aonde só o grupo político manda e o povo não tem mais nenhum controle de dizer eu quero assim. Nós precisamos que o país faça isso por mim. Não existe. Eles mandam e acabou e pronto. Não existe. Até as eleições nesses países são corrompidas. Até as eleições são desvirtuadas para os candidatos que eles elegeram. Eles não conseguem mais. Há exemplos aí infinitos de coisas erradas que eles fizeram com essa urna eletrônica que qualquer hacker pode entrar. Gente, eles hackeiam conta bancária, eles hackeiam sistemas de bancos sofisticadíssimos, eles entram no sistema da NASA. Agora mesmo, uns 2 meses, 3 meses atrás, eles entraram na rede de distribuição de petróleo dos Estados Unidos, da rede de distribuição de energia e tiraram a metade do país, certo? Ficou sem energia. Imagina uma urnazinha que eles podem também entrar. Então, essas manifestações que houveram no país afora, foi o povo, não tem nada partidário, o povo chegou, quer dar um basta nessas enganações. Olha que foto linda e maravilhosa. Isso aí são os brasileiros atrás de assegurar que o futuro dessa nação seja transparente, que o futuro dessa nação seja finalizado, a corrupção, a ditadura, não é a ditadura militar que eu falo não, é a ditadura política, a enganação para com o povo brasileiro, se elege num tal discurso falso, mentiroso, enganador e chegam em Brasília e fazem totalmente diferente, se viram contra o povo. Você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, você que tem uma igreja, líderes comunitários, líderes religiosos, acordem. Nós estamos numa bifurcação. Ou nós vamos ser uma nação livre, que temos um governo que faz as coisas pelo povo e que facilita tudo pelo povo, ou teremos uma ditadura política dentro dessa nação. Está na hora de o Brasil acordar, está na hora do Brasil lutar pela a liberdade de imprensa, pela a liberdade de ir e vir, pela liberdade de ser pobre, rico, bilionário, do jeito que você quiser, de todas as qualidades, seja qual for suas preferências, certo, de gosto, a nação tem que atender a todos. Nós temos exemplos agora, o que está acontecendo com Cuba, com Venezuela, as pessoas estão comendo gato, gente. Nós temos que ver o futuro e olhar para dentro do Brasil e não querermos que aconteça o que aconteceu com eles, que não aconteça aqui. O fim das igrejas, o fim de que você pode ser uma pessoa próspera, que você pode trabalhar e ganhar e decidir o que quer na vida. Um país rico e maravilhoso como é o Brasil, nós temos de tudo. Nós não temos geada, nós não temos terremoto, maremoto, tsunami, nós não temos furacão. Gente, um país que você pode construir durante o ano inteiro, erguer empresas, empreendimentos, escolas, e olha a situação que esse país se encontra. Nós sofremos por 30 anos
30 anos atrofiados, não deram o que era para dar. Olha, uma nação como essa só tem uma empresa, a Petrobras, para servir o óleo, o gás e fazer toda é um monopólio. Nós éramos para ter 100, 500, 1000 Petrobras dentro do Brasil para serem concorrentes uma das outras, para lhe oferecer condições saudável, mais barata, para você comprar o seu combustível do seu carro, da sua gasolina, mas logo está entrando os carros elétricos. Atrás, em governos passados, a Toyota entrou com um carro aqui, pasme o que eu vou lhe falar, gente, com um carro elétrico, e foi aumentar a taxa do carro elétrico. Enquanto nos Estados Unidos, eles pegaram o carro elétrico e tiraram todas as taxas para que o contribuinte ou eleitor tivesse condições de comprar o carro bem mais barato. Então, gente, vamos prestar bem atenção em quem nós vamos eleger e o que nós vamos fazer nas próximas eleições. Procure saber muito bem sobre o seu candidato, muito bem o que ele vota, qual é a ideologia partidária dele, para você votar ou não votar nele. Se eduque, não vote pela camisetinha, não vote por R$100 ou um santinho. Isso é coisa de ignorante, isso é coisa de pessoas que não têm capacidade, porque com esse santinho, com essa camisetinha, essa bandeirinha, ele vai lhe tomar a sua educação, ele vai lhe tomar a sua segurança, ele vai lhe tomar os seus direitos de ser um homem próspero na vida. Então, gente, eu quero mostrar uma outra fase, porque nós estamos vivendo esse momento no Brasil, esse momento de divisões de água, porque nós passamos muito tempo nessa nação investindo em outros países. Nós passamos muito tempo com o dinheiro seu contribuinte pagando impostos altíssimos para poder manter uma máquina pesada, para manter um governo extremamente pesado, e quem pagou a conta foi os brasileiros. Você sabia, nós tínhamos condições de todos os brasileiros viverem em bairros dignos e viver em bairros confortáveis, ricos e maravilhosos. Você com 16 anos de idade, rapaz, moça, você aí agora tem condições de comprar um carro 0 km, alugar um apartamento ou comprar uma casa com o mínimo que você ganha. Eu lhe pergunto, você tem noção quanto foi tirado do seu bolso, quanto você pagou de impostos para que essa nação pudesse investir em outros países? Mostra aqui, produção. Mostra aqui. Olha, escutem bem, quanto foi investido em Angola? 14 bilhões. Quanto foi investido na Venezuela? 11 bilhões. Gente, esse dinheiro veio dos seus impostos, da sua cachaçinha, do seu pão carioquinha, da sua manteiga, da sua energia, do seu celular, do seu Wi-Fi, da sua gasolina, do seu supermercado. A Argentina recebeu quanto? 7,8 bilhões. Cuba recebeu 3 bilhões. Peru, 2 bilhões. Moçambique, 1,5 bilhão. A Guatemala, 980 milhões. Equador, 795 milhões. A Gana, 735 milhões. Certo? 755. Honduras recebeu 547 milhões. Perdão, 507. E a Costa Rica recebeu 155, dando um total de 50 bilhões e 500. Você sabe o que é que dá para fazer com 50 bilhões e 500? Produção, me mostre um bairro que precisa receber um dinheiro desse para transformá-lo em um bairro saudável e maravilhoso. Gente, 50 bilhões dentro de um bairro desse, dentro de uma localização dessa. Você tem outra imagem também, produção?
Olhe as condições que o cidadão que pagou para esse dinheiro que foi retirado seu, da nossa nação. Olhe para quem você pagou o dinheiro, para outra nação. Esse dinheiro dessa rua que está aí são cidadãos, são pessoas dignas, maravilhosas, são guerreiros que se acordam de manhã cedo para sustentar 1, 3, 4, 5, 10 crianças. Tem uma mulher, a mulher sai para trabalhar e quando voltam, eles andam de ônibus, como sardinha apertado dentro do ônibus. Eles não têm adequadamente o serviço social que merecem, eles não têm o serviço de segurança que merecem, moram colados um no outro, e essa civilização brasileira é dinâmica e ainda vive em harmonia. Você sabe o que esse dinheiro dava para fazer para você, cidadão que você está me assistindo? Vamos transformar esses 50 bilhões e colocar dentro de um bairro desse e trazer projetistas, arquitetos e pessoas capacitadas que lhe entreguem um bairro de vergonha. Põe aí, esse é o bairro que você, cidadão, deveria morar. É assim que um governo investe de volta no povo. Essas casas são financiadas por bancos a perder de vista 50, 60 anos para você pagar. E é sua. E ainda lhe digo mais, na metade do tempo que você está pagando, essas casas já valorizaram e a valorização é sua. Você pode vender e comprar uma outra melhor. E você não pense que essas casas são casas de rico, não. São casas de classe média baixa. São casas de pessoas humildes que trabalham para sobreviver, mas têm condições de comprar um carro digno, têm condições de ter uma casa limpa, maravilhosa, saudável, segura, sem muro. Volta lá, produção. Vamos mostrar quantas cercas elétricas tem dentro dessa casa, ao redor dessa casa. Vamos mostrar a segurança que ela tem. Você quer saber por que elas são assim? Bota a câmera aqui bem na minha face, eu vou responder. Porque lá o direito de você ter armas dentro da sua casa é legal. Você com 21 anos de idade, você pode ter qualquer tipo de arma para se defender do malfeitor. Eu duvido que um malfeitor entre dentro de uma casa dessa. Primeiro, ele tem o perigo de que o dono vai proteger a família dele. A dona de casa também usa a arma dentro de casa para proteger a família dela se entrar um malfeitor. Mas, acima de tudo, a lei é severíssima para quem invade uma propriedade privada. É por isso que as pessoas se respeitam, porque existe a lei, existe o homem com a arma, que ele está com o direito de andar para cima e para baixo para se defender. Nós aqui somos o defensor do poder de uso de arma em defesa pessoal, jamais atacar. Nossa sociedade está invertida. Quem pode usar uma arma, quem tem uma arma, não é o cidadão de bem, é a pessoa que quer fazer o mal. E a arma foi feita para o cidadão se defender, para o cidadão defender sua própria família. Você sabe por que as casas no Brasil são cercas elétricas, muro alto, câmara, tudo que for de direito para se proteger? Porque o cidadão, ele tem medo. Ele não sabe quem que vai entrar na casa dele a qualquer hora e fazer o mal, porque ele não tem como se defender. Então, seja a favor do uso de arma dentro da sua casa. Como é em todo o país civilizado, tem um cofre, você põe chave dentro, tem código para você tirar a arma. Se alguém está fuçando, batendo, querendo entrar na sua casa pelo telhado ou pela uma janela, você tem condições de defender a sua filha, o seu filho e sua mulher. Então, eu quero mostrar para vocês que se o Brasil usar o potencial que tem, o dinheiro que essa nação gigantesca, nós temos estados, gente, que é maior do que um país europeu. E esse país europeu é mais rico até do que o Brasil. Isso é um absurdo. Nós somos a última fronteira do planeta. Nós temos tudo de bom nessa nação. Todos os brasileiros merecem ser ricos, prósperos e saudáveis e não viver em miséria, porque um
Um grupo que está em Brasília decide as péssimas leis para você. Vá tentar abrir uma empresa, cidadão. Vá tentar abrir um negócio, seja um empreendedor, para ver o sofrimento, a via sacra que você passa. Olhe quantas empresas estão falidas e quebradas agora. E não precisava disso. Não precisava dessa brutal lockdown que fizeram. Não precisava ter matado os empresários, as pequenas e médias empresas hoje estão sofridas. E tem uma coisa, para sobreviver ainda tem que pagar os impostos altíssimos. Qual é a empresa que tem condições de sobreviver, de se erguer depois de uma pandemia dessa? Você tem que estar do lado de Brasília, você tem que estar junto com o governo para poder se erguer. Não, é o contrário, é o governo que tem que estar do seu lado. O governo é que tem que estar lhe ajudando, abrindo as portas, diminuindo os impostos, diminuindo cargas tributárias, para que você, empreendedor, você que é uma mulher, que tem o seu estabelecimento, que você que é um rapaz novo, que quer abrir um negócio, tenha condições de se erguer, ganhar dinheiro, ser rico, porque você é um vencedor. E você não pode ter muralhas de leis, de pessoas criando impostos em cima de impostos para lhe atrapalhar a se erguer como um empresário. Eu acho isso um absurdo. Nós temos que dar um basta nessa nação. Nós temos que ter o controle do Brasil. O Brasil é dos brasileiros. O Brasil não pode ser de partidos políticos, como foi há 30 anos nessa nação. Todos os brasileiros, se você não entende, cidadão, o que é um comunismo e o que é um capitalismo, nós vamos dar assim rapidamente uma ideia do que seja isso. Ainda temos tempo, produção. Para você ter ideia, certo? Para implementar o capitalismo leva de 15 a 20 anos. Ele é implementado dentro das escolas, ele é feito à cabeça dos professores para que passem para vocês o comunismo. Eles criam a desmoralização, para que você não respeite pai, mãe. Eu não estou falando dos professores, eu estou falando do sistema para ser implantado o comunismo numa nação. Ela passa por 4 fases: a idealização, a desmoralização, a desestabilização, depois vem as crises e a normatização. Isso daí, nós estamos agora passando a fase da crise. Nós estamos passando a fase, finalizando a fase da desmoralização para entrar na fase da crise. E quando entra a normatização, essa é a normatização que já implementaram na Cuba, é a normatização que já implementaram na Venezuela, no Peru, na Argentina. Só eles mandam e você obedece e o povo não tem mais o poder de mando. Emissoras de televisão, rádio, jornais, redes sociais, eles vão lá e cortam, tiram do ar. Por que as grandes redes sociais, por que as grandes mídias televisivas desse país não divulgaram os manifestos do cidadão para o voto impresso? Por quê? Fica essa pergunta no ar para você, certo? Mas nós somos o povo, nós que o elegemos e nós que o tiramos de lá. Nós temos que ter isso na nossa cabeça e tem que ter sim o voto impresso. Essa nação é grandiosa, é sublime, é maravilhosa. O povo não pode viver na miséria. Acabou. Miséria só em Cuba, miséria só na Venezuela. Você tem que viver próspero, você tem que ser... Não que você seja um bilionário, mas pode ser. Não que você seja um homem muito, muito rico, mas pode ser. O Estado, a nação tem que abrir, é a sua casa. Sua nação é sua casa. Sua nação não pertence a nenhum partido político. Nós é que o elegemos. Esse fundo partidário que criaram vai sair do seu bolso, cidadão. Vai sair da sua gasolina, vai sair do seu leite, vai sair do seu café, do seu pãozinho carioca. Não permita que isso aconteça.
vamos ver todos os políticos que votaram a favor do fundo partidário e nunca mais vote nele. Por que seu filho que tem que se formar, por que seu filho tem que estudar para ser uma pessoa e o senhor tem que pagar, tem que suar para pagar a faculdade dele, a escola dele, educá-lo? E uma pessoa que quer ser política, você que vai pagar para ele entregar santinho, para ele entregar bandeira, para ele poder ser político? Então, se você é um empresário, também precisa de um fundo partidário. Se você é um dentista, você é um advogado, você é um profissional liberal, você precisa também de um fundo partidário para a sua área, para o seu segmento de trabalho. Então, vamos lutar. Se eles podem ter, nós também temos o direito de ter. Eu quero um fundo partidário para todo o empreendedor dessa nação. Eu quero também um fundo partidário, um dinheiro que entre para o fundo do empreendimento, que crie dinheiro que lhe dê para você particular, para você desenvolver. Certo? Sem você ter que pagar de volta, sem você ter que ter ficha limpa, sem você ter que ter o Serasa ou qualquer outro. Você também tem o direito do jeito que eles têm. Isso não vai acontecer na nossa nação, nós não vamos deixar. Eu gostaria de ter mais tempo para poder orientá-los, para poder trazer informações limpas e transparentes para o meu povo brasileiro. Você que é cearense, você que está nos ouvindo, gente, prestem bem atenção, nós temos condições de mudar esse país, nós vamos mudar esse país na força, nós vamos vencer, essa nação jamais terá uma bandeira vermelha, a nação terá uma bandeira igual a essa aqui, para sempre, essa é a nossa bandeira e nós vamos passar isso para todos os nossos filhos, para todas as nossas gerações, porque foi essa a bandeira que os nossos avós, nossos ancestrais nos deixaram. Então, lute pela sua nação, seja um guerreiro, procure saber o que estão tentando fazer com o Brasil. Nós não vamos nos transformar numa nação comunista, nós não vamos ser um país sofrido de miséria, nós vamos ser um país abundante, rico e próspero. Eu defendo essa tese, eu defendo que todos têm que ter muito conforto, segurança, dinheiro. Eu quero e vou lutar por essa nação. Aqui finalizo mais um programa cheio de esperança no coração de que tudo vai dar certo. Um forte abraço em todos os brasileiros e até o próximo programa. Anselmo Mororó.